assistindo através do canal das igrejas, ou você que me assiste agora pelo YouTube, ou até mesmo pelas páginas sociais aí das redes sociais do pastor, o Instagram, o Facebook e assim por diante. Hoje nós estamos com o curso Fé, nós estamos com o curso da fé bíblico, e nós estamos aqui, todo mundo recebeu o curso Fé aí, pessoal? Nós estamos na lição número 7, a número 6, a derrota de Satanás. Então, só localizando todos vocês, meus amados, só vocês entenderem. Essa primeira folha aqui tem frente e verso, ok? Tô certo ou tô errado? Tem frente e verso, sim ou não? Tem frente e verso, né? Então vira ela, porque essa frente e esse verso já foi, vai. Nós estamos na segunda folha lá em cima, onde diz assim, ó: não devemos temer as ciladas do diabo. Acharam? Acho que todo mundo achou, né? Porque você pegou e passou a primeira folha, frente e verso. Então nós estamos lá nessa folha, depois de passar a frente e verso lá em cima. Não devemos temer as ciladas do diabo. Aí o missionário continua dizendo assim, ó, em Isaías 54:17. Localizou? Beleza, então vou começar. Então por que o missionário fala aqui que nós não devemos temer as ciladas do diabo? Se você for abrir a sua Bíblia Sagrada, para você entender melhor por que nós não devemos temer as ciladas do diabo, você vai ver em 2º livro dos Reis, capítulo 6, lá no versículo 8 o seguinte: e o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou o rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou até aquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que tinham avisado, e disse, e guardou ali não uma nem outra vez. Você viu que o rei da Síria estava procurando fazer uma armadilha para prender o povo de Deus, para fazer mal para o povo de Deus. Só que existia um homem de Deus de Israel chamado Eliseu, e tudo aquilo que o inimigo tramava para tentar fazer essa armadilha, essa cilada para o povo de Deus, o profeta Eliseu, ele acabava sabendo antes de acontecer e revelava para o rei de Israel. Então por que você não tem que ter medo da cilada do diabo? Porque se você frequentar a igreja assiduamente, sempre Deus vai revelar para mim o que pode acontecer no futuro. Você pode ter certeza disso. Se você for uma pessoa sensível ao Espírito Santo, na hora que eu estiver pregando aqui, é bem como a Bíblia diz, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés ou luz para o nosso caminho. Tem muitas pregações que você vai ouvir na casa de Deus, e que na hora você não vai entender direito. Você até vai dizer assim, mas caramba, pastor, essa pregação parece que não tem nada a ver para hoje. Anota ela, porque é bem capaz que Deus possa estar livrando você de uma cilada, de uma armadilha lá na frente. Então por que eu não devo ter medo? Porque essas ciladas que o diabo tenta preparar para mim e para você, essas presepadas, Deus nos revela antes delas acontecerem. Pastor, e eu que não venho na igreja, não escuto muito a pregação. Você nunca vai ser avisado, você vai cair. Você viu no versículo ali que eu mostrei para você agora há pouco, ó, no versículo 10 diz assim, ó, 2 Reis 6:10, ó: pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e agora lê comigo, ó, e de que tinha, o que diz aí? Que tinha avisado. Então o pastor Michael, ele é como o Eliseu. Eu vou avisando você aonde alguma coisa o diabo tenta, quem sabe preparou. Vamos dizer que tem um campo minado, né, cheio de mina embaixo, que pode explodir você a qualquer momento. A palavra de Deus é ela que vai dirigir você aonde você tem que pisar, para nunca se machucar. Repito, se não tem esse contato com a igreja, com a palavra, com a revelação, pode dar um problema muito sério. Agora volta para a apostila onde nós estamos aqui. Então assim, ó, nós estamos ali em cima onde, ó, não devemos temer as ciladas do diabo. Já expliquei isso para você. Aí o missionário usa esse versículo aqui, ó, em Isaías 54:17 está escrito, vamos ler comigo? Toda ferramenta forjada contra ti não prosperará. Mas esse versículo, pessoal, ele continua um pouco. Esse versículo aí ele continua. Esse versículo ele continua no Isaías 54, versículo 17. E eu vou ler todo ele para você entender melhor, tá? Agora eu vou usar a Bíblia, pessoal. Agora eu vou usar a Bíblia. O que eu vou ler agora, se você for tentar achar aí, você vai se perder. Eu vou ler a Bíblia, tá? Porque o missionário botou só um trechinho do versículo, tô certo?
Você tá comigo? Quem está comigo aí? Está comigo direitinho, beleza, então está todo mundo certo aí. Então, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E olha só o que diz mais o versículo: e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é uma herança dos servos. Esse é o nosso problema. Nosso problema é que de vez em quando a gente está com medo das presepadas, das ciladas do diabo, porque a gente não tem sido servo de Deus. Se você for servo de Deus ou serva de Deus, não precisa ficar com medo. Toda ferramenta que o diabo venha preparar contra você não vai prosperar. Você está obedecendo direitinho o que Deus fala? Então fica tranquilo. Uma pessoa uma vez me chegou, várias, chegaram para mim: pastor, fizeram uma macumba para mim. Eu falei: mas peraí, você é batizado nas águas? Ah, pastor, não sou. Mas você vem à igreja frequentemente? Ah, de vez em nunca. De vez em nunca eu apareço. Mas vem cá, você lê a Bíblia Sagrada? Ah, pastor, nem leio a Bíblia Sagrada. Eu falo sempre assim: você está em maus lençóis. Essa macumba vai pegar em você mesmo. Agora, se uma pessoa chega para mim: ai, pastor, fizeram uma macumba para mim, eu acho que estão fazendo alguma coisa para mim morrer, ou sei lá. Aí eu digo assim: você já é batizado nas águas? Sou. Você conhece a palavra? Conheço. Você é uma pessoa que vive frequentemente escutando a Bíblia Sagrada? Sim. Então fica tranquilo, toda ferramenta preparada contra você não vai prosperar. Essa é uma herança dos servos do Senhor. Quem que revelava para o rei de Israel, onde que o rei da Síria estava fazendo ciladas e presepadas? Para quem que Deus revelava? Para quem? Para Eliseu. E o que Eliseu era? Servo do Senhor. Você precisa entender que quando eu sou servo do Senhor, essas ferramentas não vão. Essa chave de roda, esse martelo, essa chave de fenda, assim, o diabo pode usar a ferramenta que ele quiser contra mim. Pode usar o divórcio, pode usar, sabe, a doença. Ele pode usar o que ele quiser. A pessoa que está na presença de Deus, servindo a Deus, qualquer ferramenta dessa o diabo não consegue. Naquele texto ali que o pastor Michael estava usando, de 2 Reis capítulo 6, o rei da Síria chegou a ficar chateado, e ele falou assim: não pode, toda vez que eu vou armar alguma coisa para pegar o povo de Israel, eu não consigo, deve ter um informante aqui no nosso meio, deve ter. Aí um deles falou em 2 Reis capítulo 6 versículo 18, põe para eles na tela aí por gentileza, 2 Reis 6:12, isso. E disse um dos servos: não, rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel, ele que faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Ou seja, não tem ninguém aqui informando, é uma revelação que Deus dá para esse profeta, e é essa revelação que Deus vai dar para você também. Tudo que o diabo estiver tentando tramar contra mim, para você, Deus vai revelar para o servo dele antes que aquilo ali aconteça. Levanta a mão para o céu e diga assim comigo: Jesus sempre me avisa. Mais uma vez, Jesus me avisa sempre. Isso, ele sempre vai estar avisando e vai estar trabalhando com você. Amém? Volta para a apostila agora. Então, depois que o missionário dá o versículo, nós estamos ali, devemos ficar acordados e sempre identificar que atrás de todo o mal que nos ocorre está a mão do maligno. É bom prevenir, porque ele nunca aparece e diz: eu sou o diabo e vim tentá-lo. A verdade é bem ao contrário, e ele tudo fará para que você não acredite que isto que está lhe ocorrendo é dele. Irmãos, eu costumo dizer o seguinte, olha para o pastor Michael você entender. O diabo, pessoal, ele não envia aviso prévio. Olha, o diabo chega para você, por exemplo, né? Olha, em março de 2022 eu vou te atacar com uma dor no estômago bem forte às 3 horas da tarde do dia 25. Você acha que ele vai fazer isso, irmão? Não existe, irmão. O diabo, pessoal, nunca vai vir e se apresentar para você e dizer o dia que ele vai tentar. Então o que cabe a mim e você? Nós sabemos que mais cedo ou mais tarde vem o ataque das trevas. O que cabe a mim e você? Vamos para a Bíblia? Efésios 6:13. É isso que cabe a mim e você. Porque o diabo, pessoal, ele não vai ficar assim identificando: eu sou o diabo e vim te atacar. Não vai fazer isso. Efésios, né? Capítulo 6, o versículo é o 13. Conhecidíssimo nosso, fala assim a Bíblia Sagrada: portanto, presta atenção, portanto tomai toda a armadura. Se está falando de armadura, está falando de guerra, certo ou errado? Está falando de armadura, está falando de guerra, de ataque. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. É aquele dia, irmão, é aquele dia que aparece, é aquele dia que surge. É aquela situação, você acordou de manhã, você passou a mão no corpo, tem um caroço. Nunca estava aquele caroço ali.
Você daqui a pouco foi conversar com o seu filho está envolvido com drogas. Daqui a pouco você foi lá, daqui a pouco o marido quer sair de casa. Você acordou de manhã, foi botar o pé para fora da cama, tonteou. Ué, mas nunca tonteei, caramba. É um ataque, irmão, é um ataque. Só que não sei se você leu devagarinho o versículo comigo, você vai ler de novo. Vai passar nas telas e eu vou ler aqui na Bíblia, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir. Fala devagar comigo, para que possais. Olha para mim aqui, todo mundo nunca esquecer disso. Se você não fizer isso aqui, você não vai poder. Porque a Bíblia diz que para tomar a armadura de Deus é para que eu possa. Para que eu possa resistir. Se não tiver isso aqui, você não vai poder resistir. Para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, feito tudo o que, pastor? Tomar dessa armadura, depois que eu me revesti, eu me preparei, depois que você fazer tudo isso, ficai firmes. Você conseguiu entender esse versículo? Ele está dizendo que eu tenho que colocar essa armadura não na hora da batalha. Eu tenho que colocar essa armadura quando? Boa, antes. Ou seja, eu tenho que estar prevenido, eu tenho que estar preparado. Agora imagine uma batalha de verdade, tá? Quero que todos vocês imaginem uma batalha de verdade. Eu estou lá, o capacete está no chão, a espada está para cá, o escudo está para lá. Daqui a pouco aponta ali na porta uns 3, 4 soldados com arco e flecha. E daqui a pouco ele mira a flecha em mim, cadê o escudo? Está no chão. Cadê a espada? Está no chão. Daqui a pouco o cara me joga uma flecha e eu faço assim, ó, não, peraí que eu vou pegar o escudo agora. Já tomou uma flechada, vem o cara correndo, você já está com uma flecha no peito, ele vem com a espada, você vai pegar a espada no chão, pá, uma espadada no meio da fuça, pá, você morreu. Por que você morreu? Porque você não estava preparado. É isso que está dizendo esse versículo. Eu não tenho que esperar para um dia me dar uma dor no estômago e dizer, hoje eu vou para a igreja. Por que você faz isso? Pode não dar tempo. Tem muita gente que espera o ataque para colocar o capacete. Tem gente que espera o ataque para pegar a espada e o escudo. Não, irmão, eu tenho que estar preparado. Depois que eu me preparar, eu tenho que ficar firme. E além de ficar firme, diz mais a Bíblia Sagrada no versículo agora 18. Porque o versículo 14, o 14, o 15, o 16 e até o 17 fala dessa armadura, que eu não vou pregar para você. Quem lembra que uma vez o pastor Michael pregou toda a armadura de Deus aqui? Eu preguei cada parte da armadura. Hoje eu não vou pregar, eu já preguei. Outro dia, quem sabe, eu prego novamente. Mas o 18 diz: depois que você tomar toda a armadura de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, aonde? No Espírito. Então quando você sai da igreja cheio da palavra de Deus, você tem que continuar orando no Espírito. Não é ficar orando toda hora, né? O pastor diz que eu tenho que orar em todo o tempo. Aí eu saio da igreja, oh meu Deus, em nome de Jesus, alguém me cumprimenta. E aí, pastor, como é que tá? Tudo bem, oh glória a Deus, aleluia. Não, é orando no Espírito. Você tem que sair no Espírito, pensando no que eu preguei, vigilante, prestando atenção na palavra. Aí, irmão, o diabo nunca vai derrotar você, nunca. Você vai conseguir resistir esse dia mal. Agora espera você tentar se mexer na hora que ele te ataca. Pode não dar mais tempo, nem para se batizar nas águas. Quem lembra aquele malfeitor na cruz? Lembra do malfeitor? Ah, pastor, mas ele entrou no paraíso. Mas foi por aqui, ó, irmão, ó. Foi por aqui. Ele estava batizado nas águas? Não, olha, pode não dar tempo nem de se batizar. Por isso que tem muita gente que não consegue dar a volta por cima depois até para cura. Porque a fé para ficar curado vem por ouvir. Mas se a pessoa nunca escuta, aí a pessoa ficou doente e agora a pessoa quer ouvir. Agora eu vou ouvir a palavra. Beleza, tudo bem, pode até acontecer. Mas é mais fácil você estar preparado e prevenido. Volta para a apostila agora. Nós estamos ali já finalizando essa primeira partezinha. Eu já vou entrar na próxima parte, é uma advertência bíblica. Já vou entrar. E nós vamos fazer só advertência bíblica hoje, tá? Então vamos só essa primeira parte. Depois vem aquela parte ali, advertência bíblica, e acabou e oração. Então ali nós estamos naquele último parágrafo daquela primeira partezinha ali em cima, ó. Muitos são tão enganados que chegam ao ponto de exclamar: puxa, também tudo agora é do diabo? Que nada, a gente tem parte nisso. Afinal de contas, quem foi que mandou que eu comesse aquela comida? Coitadinho do diabo, misericórdia. Agora tudo que acontece de mal foi ele que fez? Fecha aspas. É triste, mas é verdade. Declarações como essas muitas vezes saem dos lábios de pessoas que são filhos. São filhos? Olha só, irmão, o que eu vou te falar agora, você vai entender.
A pessoa está com dor de cabeça, foi o sol que eu peguei. A pessoa começou a espirrar, foi o vento que eu peguei. Doeu as costas, foi alguma coisa que eu levantei. Começou a doer o estômago, foi uma coisa que eu comi. Nunca é o diabo. Se o diabo te atacar, você morre. Porque tudo você atribui às coisas naturais. Tudo você atribui a coisas naturais. Acho que você tem que tomar cuidado. Começou a doer as costas, isso é coisa de velho mesmo. O diabo vai te destruir. Você tem que levar as coisas para a Bíblia Sagrada, irmão. Você tem que levar as coisas para a palavra de Deus. De vez em quando a gente vai ser taxado de fanático? Vai. As pessoas vão olhar para nós com cara de maluco? Vão. Mas eu não estou nem aí. Se você for abrir a sua Bíblia Sagrada agora é Bíblia, tá, pessoal? Eu vejo o pessoal meio que se confundindo. Agora eu vou usar a Bíblia, tá? Vou usar agora a Bíblia. Depois que eu for para o estudo eu vou falar. Voltamos para o estudo, tá? Então agora é Bíblia. Aí se você não trouxe a Bíblia, você vai ler ali, ó, tá? Lucas capítulo 4, versículo 38. Olha só o que diz sobre esse negócio de você sempre naturalizar as coisas que são espirituais. Lucas 4, 38 diz assim: ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre. Aí rogaram por ela. Jesus, ela está com febre e tal, ela está mal. Então Jesus, inclinando-se para ela, chamou e disse: traga um termômetro e dê um Tilenol. Mas é o que a gente faz. Você está conseguindo entender por que a gente não é bem sucedido nas coisas de Deus? Porque na Bíblia diz que Jesus, ele não botou termômetro nela. Pastor, não existia termômetro. Mas você vê que ele não mediu a febre dela e também não deu Tilenol para baixar a febre. Fala para mim o que ele fez. Repreendeu a febre e esta deixou, e ela levantando-se logo o servia. Você precisa aprender a fazer isso. Dá qualquer coisa do teu corpo, você já faz isso. Já mete um remédio na boca, já vai. Tem gente que tem até farmácia em casa. Vou lá na farmacinha. Por que você não vai ler a Bíblia? Se te acontecer uma coisa pior, você morre. Por que eu afirmo que você morre? Se você, uma febre, você nem repreende. Você tem que dar uma bronca na febre. Jesus deu uma bronca na febre. Ah, pastor, mas Jesus é Jesus. Claro. Fala comigo, Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo ou não é? Então qualquer coisa que surgir no nosso corpo, nós temos que repreender na hora, para voltar a fazer o que nós estamos fazendo. Repreenda. Você viu que Jesus repreendeu. Ele não botou termômetro e não mandou tomar Tilenol. Mas é o que a gente faz. Por isso que depois, quando surge uma coisa um pouco pior, a gente morre. A gente morre porque a gente não se treina. A gente não deixa a gente treinar. E a pessoa fala: eu estou com um mal aqui porque foi um negócio que eu comi. E essa dor de cabeça hoje? Foi o sol que eu peguei. Eu vi que você está meio espirrando. Foi um vento gelado que eu peguei. Eu acho que eu dormi com a janela aberta. Deu uma dor nas costas. Não sei, eu acho que é rim. Eu acho que eu estou comendo muita coisa salgada. Nunca vai ter demônio? Não é o diabo. Então você não precisa repreender. Jesus repreendeu a febre. Alguém podia dizer: não, Jesus, essa febre aí é os anticorpos lutando. Você nunca escutou as pessoas falando isso? Se fosse os anticorpos lutando, Jesus tinha que deixar a febre. Ele deu uma bronca: sai dela a febre agora. E ela saiu, ela ficou curada. Você quer ver mais? Olha só esse caso aqui que eu anotei, de Marcos 4,37. Volta um pouquinho aí na Bíblia. Já vou voltar para o estudo. Marcos 4,37. Pastor, agora estou entendendo porque muitas vezes eu não consigo vencer o diabo. Eu sou esse cara que o senhor falou aí. Tudo eu atribuo às coisas naturais. Tudo. Esses tempos atrás, olha só o que aconteceu comigo. Esses dias atrás, eu peguei e estava caminhando na orla. Eu estava caminhando na orla, meu filho e minha esposa estavam junto. A minha esposa estava junto. Eu, a Catiane e o Felipe, a gente estava caminhando. Daqui a pouco tinha uma guria no chão, assim, ó, no chão, e tinha uns 5, 6 pessoas ali. E disseram assim: ai meu Deus, vai demorar, a ambulância vai demorar. Eu abri a roda e disse assim: ó, eu posso orar por ela? Vocês deixam eu orar por ela? Pode orar por ela. Meti a mão na cabeça e disse assim: ó, demônio, sai dela agora em nome de Jesus. Você que está fazendo essa moça ali na orla. Botei a mão na cabeça: você está tentando matar ela ou fazendo ela passar mal. Eu te repreendo agora em nome de Jesus. E ela pegou, abriu o olho na hora assim, ó. Eu disse assim: a senhora está melhor agora? Ela olhou assim, ó: obrigado, estou melhor. Mas o pessoal estava chamando a ambulância. Mas aí que tá, é isso que eu estou falando. Eu de repente fui taxado como: o cara é doido, maluco, fanático, né? Pô, esse cara é doido. Mas a menina ficou boa. Depois porque eu tinha estacionado o carro para trás. Depois eu fui passar com o carro, ela já estava em pé caminhando.
Porque não sei se você entendeu, eu passei por ela, depois eu peguei o carro lá na frente. Quando eu voltei, ela estava vindo já junto com os amigos caminhando de novo. Eu acho que eles ficaram falando depois, né? Rapaz, aquele cara orou e saiu mesmo. Irmão, não estou brincando. A gente leva muito para o natural. Quer ver? Marcos 4:37. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que ele já se enchia de água. E estava Jesus na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus, a gente vai morrer. E Jesus, despertando logo, disse: Pegue um balde e jogue essa água para fora. Viu? Jesus pediu para alguém pegar balde para jogar água para fora? Lê para mim de novo o que ele fez. Repreendeu o vento e falou com o mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Será que era isso que nós iríamos fazer? Ou a gente ia pegar um baldinho e ia começar a jogar aguinha para fora? É isso, irmão, por que a gente não dá certo na vida? A gente não dá certo na vida por causa desse negócio. A febre, eu tomo Tilenol. O vento começa a encher o meu barco, eu pego o balde. Eu começo a naturalizar tudo aquilo que é espiritual. Então cuidado, que o diabo, ele quer que você venha tudo atribuir às coisas naturais. Não deixa. Agora vamos passar para o próximo item ali, ó. Uma advertência bíblica. Tem até o título. Esse não tem como você se perder. Uma advertência bíblica. A Bíblia nos adverte, e aqui eu vou acabar, tá, pessoal? É só esse pedacinho agora e nós vamos orar. Eu não vou acabar o estudo hoje. O estudo, ele está bem gostoso de meditar. Então o pastor Mike vai fazendo pedacinho por pedacinho. Então tem o título ali, ó, uma advertência bíblica. A Bíblia nos adverte em 1 de Pedro 5:8 o seguinte: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa. Tá, mas para a gente entender bem esse versículo, a gente tem que voltar no versículo antes, versículo 7. Não está na apostila, está na Bíblia. Olha o versículo anterior, vamos ler comigo ali? Esse aqui é o versículo antes desse aqui, ó. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, inquietação, preocupação, porque Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado de nós. Aí vem o versículo próximo, ó. Sede. Tá, mas peraí, então ele está falando sobriedade sobre o quê? Quando ele diz sede sóbrios, o que ele está querendo dizer com isso? Tira toda a ansiedade e preocupação, porque o diabo gosta de pessoa preocupada. O diabo, ele gosta de pessoa preocupada. Por exemplo, nesse período de pandemia, será que ele encontrou algumas, não? Será que o diabo encontrou algumas pessoas preocupadas? Porque a Bíblia diz que eu tenho que pegar toda a minha ansiedade e jogar sobre Deus. Porque se eu estou com ansiedade, é como se eu não tivesse sóbrio. Olha como é que o diabo enxerga uma pessoa preocupada. É como se a pessoa tivesse bêbada. Ela não está sóbria, ela está acompanhada. Então a ansiedade, eu preciso arrancar ela, e eu tenho que ser sóbrio. E aí vem esse versículo aí, ó: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor. Quem quer saber o que significa derredor? Ele está ali estudando. Olha para mim aqui. O diabo está nos estudando. Ele está arquitetando quem é você. Então ele está arquitetando, e ele pega essas pessoas que não estão sóbrias, ele pega essa pessoa que está preocupada, que ela está com medo, e olha o que ele faz: ele anda ao redor dessa pessoa, bramando como um leão. Ele é um leão? Não, leão é Jesus, que é o leão da tribo de Judá. Ele faz como leão. Então ele vê que a pessoa está preocupada, ele estuda a pessoa, e ele vai fazer uma coisa mais do que aparenta ser. Ele não é um leão, mas ele vai bramar como leão. Então ele levanta a voz para deixar você com medo. E se ele deixar você com medo, buscando a quem possa tragar. Não é todo mundo que o diabo consegue destruir. Não é todo mundo que ele consegue matar e roubar. Você vê na Bíblia Sagrada que isso aqui, se ele está falando de leão, buscando quem possa tragar, ele está falando de cadeia alimentar. Quem que come quem? O leão come o coelho, ou o coelho come o leão? É isso que eu estou falando. É cadeia alimentar. Não é todo mundo que o leão vai destruir. Você quer ver um exemplo? Você vai entender agora claramente. Atos, está na Bíblia agora, tá? Atos 19, versículo 11. Quem está gostando do estudo? Bom, né? Você cuidado com essa preocupação sua aí. Quando você começa a ficar preocupado, o diabo começa a andar ao teu redor, ao teu derredor. Ele começa a estudar você. Está muito preocupado, está muito ansioso.
está muito inquieto, mas está preocupado com o que é. E ele começa a ficar, daqui a pouco ele se levanta como se fosse um leão para te destruir. Ele vai tentar te tragar. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11. Não, 11 não, 13, desculpa. Atos 19, eu já acho para você aqui rapidinho. Atos 19, 13. E alguns exorcistas judeus ambulantes. Você sabe o que é ambulante, né? Um ambulante é que não para em lugar. É tipo aquela pessoa que vai na Universal, está amarrado, vem aqui na Igreja da Graça, está amarrado, está lá na Assembleia de Deus, sai, sangue de Jesus tem poder. É ambulante. Está sempre expulsando demônio em tudo que é lugar, nunca para em lugar nenhum. E diz que existiam uns exorcistas judeus ambulantes que não paravam em lugar nenhum, e eles estavam tentando invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos. Estavam tentando, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Aí no 14 fala quem fazia isso, que para nós não interessa hoje. E no 15: e respondendo porém o espírito imundo, o demônio. Olha o que o diabo respondeu para eles quando eles estavam tentando expulsar o demônio. Eram 7 pessoas que faziam isso: conheço a Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Saltando neles, que o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que eles ficaram nus e feridos e fugiram daquela casa. Diga: meu Deus. O que eu estou te mostrando aqui? Você viu que o diabo ele não vai conseguir tragar todo mundo, ele não vai conseguir se assenhorar de todo mundo, ele não vai poder mais que todas as pessoas. Ele falou bem assim, o diabo falou para esses caras: se fosse Paulo, se fosse Jesus, não ia acontecer. Mas como é vocês, eu não conheço vocês, eu vou atacar vocês. Então você vê na Bíblia Sagrada que o diabo ele tem diferença entre as pessoas. Ele disse: eu conheço Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vocês eu não conheço. E a Bíblia diz que ele pôde mais do que eles. Então você está notando? Você tem que ser sóbrio, você tem que vigiar. O diabo está ao teu derredor te estudando, bramando como leão, buscando quem possa. Quem que ele vai tragar? Esse tipo de gente. Posso te dar um recadinho rápido agora para você nunca mais esquecer na sua vida? Posso te dar um recadinho rápido? Vou dar para você que está em casa e você que está aqui agora. Olha esse recadinho rápido que eu vou te dar. Para você expulsar o demônio, ele tem que te conhecer. Você tem que ter reputação no mundo espiritual. Se você não tiver reputação no mundo espiritual, você não expulsa ele. O apóstolo Paulo estava ali na hora que eles estavam expulsando o demônio. O apóstolo Paulo estava ali, mas o diabo disse: Paulo, eu conheço quem é Paulo. Jesus estava ali, mas ele disse: eu conheço Jesus, mas vocês, eu não sei quem vocês são. Vocês não têm reputação no mundo espiritual. Você está compreendendo? Para mim expulsar o diabo, ele tem que saber quem eu sou. A gente de vez em quando fica assim: ai, será que o diabo ele está falando alguma coisa de mim? Tomara que ele fale. Aquele Michael não dá para aguentar lá em cima, ele está lá em Campo Grande agora, expulsando os demônios. É isso aí. E eu espero que ele fale bastante de mim mesmo. O diabo, para a gente expulsar, ele tem que conhecer bem a gente, para a gente conseguir expulsar ele. Bom, volta para a apostila aqui, ó. Então depois daquele versículo, voltando para o estudo, então é bom levar a sério esta advertência do Espírito. Ele sabe que o diabo é astuto e que tem conseguido tragar a muitos. No entanto, não temos que temê-lo, nem nos acovardar quando ele vier com as suas tentações. Vamos comigo? Porque Cristo nos libertou completamente do seu. Levanta a voz de aleluia. Irmãos, você não tem que ficar com medo. Uma senhora esses dias atrás me disse: ai, pastor Michael, eu não posso ir para a igreja porque eu sou da zona de risco. Aí eu falei assim: posso ler um versículo para a senhora? Ela disse: pode. Então tá. Lucas capítulo 10, versículo 19. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada. Eu falei para ela: lê comigo, vó. Eu falei para ela: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. E agora grita comigo todo mundo: toda a força do inimigo. Mais alto: toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aí eu expliquei para a avó assim: vó, deixa eu falar. Jesus nunca disse na Bíblia Sagrada que o diabo não tem força. Ele disse toda a força do inimigo, e não vai te fazer dano algum. Só que no começo do versículo diz: eis que vos dou. Tá, então poder é maior que força, não é? É maior que força? Então o coronavírus, vó, ele pode ter força. Pode, uns dá no peito, outros dá no paladar, outro no olfato. O coronavírus tem força, mas Jesus nos deu poder. E eu vou dizer uma coisa para a senhora, vó, para a senhora nunca mais esquecer de uma coisa que eu vou te avisar, vó.
Se a senhora for ler na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que você vai pisar em serpentes e escorpiões e não vai te acontecer nada. Quem que está na zona de risco, né? E ela entendeu. Eu falei, vó, quem está na zona de risco nesse versículo? O diabo está na zona de risco. Eu falei, agora a senhora está entendendo. A senhora não é zona de risco quando a senhora tem Jesus. Se você não tem Jesus, você é zona de risco do diabo. Agora, se você tem Deus, o diabo que está em zona, você vai pisar nele e toda a força dele, e não vai ser feito dano algum. Põe isso na tua cabeça, então não esquece. Finalizando agora, voltando para a apostila. Também não precisamos ficar suplicando a Deus que faça algo contra o diabo. Tudo o que ele tinha de fazer já foi feito. Agora Deus não tem mais nada a fazer com o diabo. Na mente de Deus, o diabo já foi vencido e derrotado. Olha para o pastor Michael. Não se assuste que eu vou falar agora. Quem pede bastante ajuda para Jesus, levanta a mão aí. Está tudo errado. Não, a gente não pode mais pedir ajuda para Jesus. Que isso, pastor? Vou embora dessa igreja agora. Não, entenda bem. Você já leu algum dia João 19:30? Abre a sua Bíblia aí, João 19:30. Vou te mostrar. Você vai, não, deixa o pastor molhar o bico para você entender depois. João capítulo 19, versículo 30. Jesus está na cruz. E Jesus lá na cruz ele fala assim, e Jesus tomou o vinagre. Então você já sabe que ele está pronto já para se entregar. E Jesus tomou o vinagre e ele disse, está acabado. Já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Acabou. Está consumado. Tetelestai. Acabou. E ele diz agora aqui, inclinando-se a cabeça, entregou o seu espírito. E a gente lê que Jesus depois ele vai estar onde, pessoal? Onde é que Jesus está hoje? Sentado à direita de Deus. Você fica pedindo ajuda para Jesus, irmão. Jesus já fez o que tinha que fazer. A Bíblia Sagrada vai ser escrita ou já foi? Já foi, então que você pede ajuda para Jesus. Agora é você que tem que usar o nome dele. É você que tem que expulsar o demônio. É você que tem que curar o doente. É você que tem que resistir a esse problema. Jesus, me ajuda. Ele vai dizer assim, eu já estou sentado aqui, filhão. Você quer que eu faça mais o que para você? Se eu já me entreguei na cruz, eu fui cuspido, eu fui chicoteado, colocaram uma coroa de espinhos na minha cabeça, eu me entreguei, eu morri por ti, deixei a Bíblia, subi para o céu, deixei o Espírito Santo, deixei o pastor Michael aí para explicar. O que você quer mais, caramba? A gente fica pedindo ajuda para Jesus. Hoje quem está aqui na terra se manifestando é o Espírito Santo para nos revelar a palavra de Deus. Então quando o diabo te atacar, não fica gritando Jesus. Usa o nome de Jesus. Faça jus aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Deixe de ser frouxo. Ataca o inferno, irmão. Ataca o inferno. Ataca o diabo. Ataca ele violentamente. E para de ficar pedindo ajuda. Jesus, me ajuda. Ele vai olhar lá do céu e vai dizer assim, tu acha que eu não te ajudei ainda? Mais de tudo aquilo que eu já fiz. Você quer ajuda? Ele não vai te ajudar mais. Deus e Jesus estão sentados. Quem está em pé é o Espírito Santo. É Ele que está agindo hoje. Por isso que o missionário deixa esse versículo para nós agora aqui, Estai, pois, firmes aonde? Na liberdade com que Cristo. Por que diz estais firmes? Porque o diabo vai tentar resistir você. Mas a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Finalizando tudo, você não deve mais se sujeitar ao diabo. É seu dever, aqui eu vou acabar, tá? É seu dever se levantar e sair do cativeiro. Então está mais com a gente hoje do que com Jesus e com Deus. Agora Deus já fez o que tinha que fazer, irmão. Agora é a gente. Agora está na hora da gente, como o pessoal diz lá fora, rebolar, né, irmão? Está na hora de a gente fazer alguma coisa. Pois através da obra de Jesus, você já venceu o diabo. Faça com que o diabo ouça isto dos seus lábios. Reconheça a sua libertação e passe a confessá-la ousadamente. Olhe para o pastor Michael. Você conheceu a verdade libertou você. Não fica mais, irmão, pelo amor de Deus, não fica mais chorando como se Deus não existisse, ou como se Jesus não tivesse se entregado na cruz. Você pode parar com esse negócio, irmão. Você pode parar de ficar se colocando em zona de risco, achar que você é o coitadinho, o esquecidinho da paróquia. Para. Está na hora de você ir para cima do diabo, irmão. Mandar essa dor sair do teu corpo hoje. Você pode dizer para o diabo pode sair agora. Quem ficou maravilhado com essa mensagem?
Você ficou maravilhado com ela? Quem é que entendeu a mensagem? Olha o que acontece quando você fica maravilhado. O estudo já pode guardar, só vou te dar um pedaço da Bíblia. Não acabei a pregação. Não acabei ainda. Pode guardar o estudo, mas não acabei a pregação. Põe Marcos 1, 22. Não acabei a pregação não, presta atenção. Ah, pastor, agora eu vou pro banheiro, vai me dar uma mijadeira agora. Não. Espera que não acabou a pregação. Não, tem gente que quando o pastor Michael manda fechar a Bíblia, a pessoa já vai pro banheiro. Sempre que faz isso. Marcos 1, 22. Repito, quem se maravilhou com essa pregação? Escuta só então, ó. Quem vai parar de pedir ajuda para Jesus e vai usar o nome de Jesus a partir de hoje? Aleluia, né? Graças a Deus você entendeu, né? Ai, Jesus, meu filho está nas drogas. Jesus vai dizer assim, vai continuar. Vai continuar lá. Agora se você disser, demônio, espírito maldito que está por detrás do crack, usando meu filho como traficante, sai da vida dele. Aí o diabo disse, opa, essa pessoa começou a entender o negócio. Essa pessoa começou a entender o que Jesus fez na cruz do Calvário. Agora essa pessoa está entendendo o recado. Eu quero ver o dia que você vai começar a se maravilhar com as pregações e despertar. Marcos 1, 22. E estava na sinagoga, e maravilharam-se, o que eu te perguntei agora, né? E maravilharam-se da sua doutrina, do ensinamento que Jesus estava dando, porque ele os ensinava como que tendo autoridade, não como os escribas. Quem já escutou algum dia um pastor que você escuta ele pregando, parece que ele não está falando nada com nada, você diz, esse cara está enrolando linguiça, ele não sabe o que ele está falando. Quem já algum dia escutou pregação assim? Então, Jesus não. Jesus ele pregava com uma autoridade que ele sabia o que ele estava dizendo. Eu pego essa linha de Jesus. Tudo aquilo que eu não entendo na Bíblia eu não prego. Eu só prego para você o que eu tenho confiança total e plena, e eu consigo explicar para você de cabo a rabo na Bíblia, de Apocalipse a Gênesis, Gênesis a Apocalipse, o que eu consigo confirmar isso para você. Fora isso eu não prego. Então aqui ó, então o pessoal se maravilhou que a autoridade Jesus tinha para ensinar. 23, agora que eu quero chegar. E estava na sinagoga, na hora do culto lá da pregação, estava na sinagoga um deles, um homem que tinha um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, então o diabo gritou, quando veio a revelação da palavra, o diabo gritou, e diz assim ó, que temos contigo Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, bem sei que és o Santo de Deus. Toda vez que você fica maravilhado, o diabo pula para fora. Toda vez que você entende a pregação, você conheceu a verdade, o diabo grita, ele salta. Essa doença não vai aguentar no teu corpo, esse problema não vai ficar na sua vida. Mas é só quando você fica maravilhado. E a Bíblia diz que o diabo falou ali, vai me destruir. Então se você entendeu a pregação hoje, é 100% que esse demônio vai ser destruído. E a Bíblia diz mais aqui, ó, ele sabia que Jesus era o Santo de Deus. Confesse a palavra de Deus, confesse Jesus como santo, e ele salva você. Aplauda bem forte ao Senhor. Acabou. Semana que vem a gente continua. Vamos colocar de pé todos vocês agora, por gentileza. Deus abençoe você que está em casa, você que está me assistindo agora. Um forte abraço, Deus abençoe. Depois a gente vai fazer uma oração e vai passar para você